Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Quando foi a última vez que você tomou um passe? Conhece essa expressão, na verdade, no Brasil ela até é bem comum, não é? Quando foi a última vez que você tomou um chá, um banho de chá, de alecrim ou de ervas, para poder espantar os maus olhados e os espíritos ruins, desencarnados e... Bom, isso serve de religião para muita gente. Só que quem acompanha o canal aqui sabe a minha opinião sobre isso, que é o que está escrito na Bíblia. Na verdade, eu não tenho minha opinião. Não é? Você não pode aceitar a minha opinião. Você tem que aceitar o que eu falo e você vai na Bíblia e checa e vê que realmente está certo. Foi assim que eu deixei as trevas para aceitar a luz. Me mostraram as coisas na Bíblia. Falaram, está na Bíblia, então é a verdade. A palavra de Deus é a verdade, né? O Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então essa é a luz para o caminho da pessoa que quer ir até Deus. Mas, lógico, você já sabe que eu não sou a favor dessas coisas de passe e banho de ervas para espantar os espíritos ou para ganhar energias, etc. Né? Eu assisti 2 vídeos sobre passe, vídeos espíritas, kardecistas, para até poder falar um pouco aqui, e eles deixam claramente que são influências de mortos ali, diante de um médium, para passar energias para você, né? Você sabe que a Bíblia fala sobre tudo isso, não é? Os mortos estão mortos, começa já por aí. Deus diz assim, a respeito dos mortos, desculpe, a respeito dos vivos, consultarão os mortos, né? Interessante esse texto, mas não cabe no nosso estudo de hoje, na nossa meditação de hoje. Então, vamos fazer uma abordagem um pouco diferente do que eu costumo fazer aqui no canal. Vamos supor que o passe seja aprovado por Deus. Vamos supor, só para o vídeo. Bom, ali mesmo, uma moça, eu não sei o nome dela, espírita, disse que mas os egípcios já praticavam a arte do passe, né? Mas egípcios, Deus não tem nada a ver com o Egito. Deus, ele foi representado por Israel sempre. Nunca Deus foi representado por uma outra nação. Ele se identifica assim. Ele fala, eu sou o Deus de Israel. Ele não fala, eu sou o Deus do Egito. Se nós formos praticar as coisas que os egípcios praticavam e praticam até hoje, nós não vamos fazer a vontade de Deus. Você falar que dá certo, você quer praticar, você está livre para isso. Agora, dizer que Deus aprova, porque isso é uma coisa antiga, não. Isso não é parâmetro. Mas vamos voltar então naquele raciocínio. É muito interessante porque a palavra de Deus, ela tem ordem. Ela tem assuntos que são os assuntos urgentes, que eles precisam ser resolvidos logo. Que Deus mesmo diz, quando vocês forem falar sobre o Evangelho, comece falando dessas coisas aqui. Essas coisas aqui são as essenciais que as pessoas precisam aprender. E depois vocês vão ensinando essas outras que são mais, vamos dizer assim, periféricas. Não estou dizendo que não são importantes, tá? Por favor, não confundam. O brasileiro tem muito problema quando se diz assim, por exemplo, o brasileiro diz assim, um exemplo, tá? Vamos dizer que você fala assim, o ouro é muito mais precioso do que a prata. Aí alguém quer te dar um caminhão de prata, você joga fora e fala, não, eu quero o ouro porque o ouro é mais precioso. Não, mas o ouro não está disponível para você. Não quer a prata? Não, eu quero o ouro porque eu ouvi falar que é mais precioso. Sabe, então, quando a gente fala que uma coisa é melhor que a outra, é maior, o brasileiro tem a tendência de jogar o restante fora. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A vida não é desse jeito. Né? Então, nós temos aqui diante de nós os assuntos urgentes. Por exemplo, Atos, quando os apóstolos falaram
foram batizados pelo Espírito Santo, eles começaram a falar, tinha mensagem, eles sabiam, arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus, e cada um seja batizado. Essa era a mensagem da época, era urgente. A Bíblia tem várias épocas em que ela chama de verdade presente. A verdade presente é a verdade para cada momento da história. A verdade presente para Noé era prepare-se porque vai vir um dilúvio. A verdade presente para os discípulos após a ressurreição de Cristo era convertei-vos, sejam batizados, tá? Então, e hoje temos a verdade presente de hoje, vamos fazer um vídeo sobre ela. Mas então, onde entra essa emergência do passe? Vamos dizer, veja que eu estou negociando aqui. Veja que eu estou admitindo, vamos supor que o passe seja o ritual de tomar um banho de chá, de ervas. Vamos supor que isso também seja de Deus. Vamos supor. A Bíblia não ensina nada disso. Entender, eu vou falar de novo, é só uma suposição, para que a gente tenha esclarecimento. Onde entra isso aí na fila das prioridades? Tá entendendo? Quando você conversa com uma pessoa que crê nessas coisas, as profecias de Deus não são prioridades para ela. Não conhece nada. E a Bíblia diz, não desprezeis as profecias. Não sabem mais nem o nome dos profetas. Aí fala assim, batizar, imagina, não tem nem batismo. Eles acham que é tudo é simbólico. Quando convém, tudo é simbólico. Batismo é simbólico. Jesus não foi batizado simbolicamente, ele foi batizado literalmente, num rio. Está lá até hoje, com água de verdade. Tá? Aí você pode negar, não, mas a água simboliza, tudo bem, mas o ritual ali que ele fez foi de verdade. Então, a obediência a Deus é uma das prioridades. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, tudo isso que é urgente, que é extremamente necessário, as pessoas rejeitam, até combatem. Não é só rejeitam, eles combatem as coisas essenciais. E as coisas criadas pelos homens são aceitas, amadas e colocadas acima da palavra do próprio Jesus. Se for pegar um texto de Kardec e um texto de Cristo, que estão em contradição muitas vezes, as pessoas ficam com Kardec. Falei bastante do Espiritismo, mas isso aí é porque eu queria trabalhar com o título do vídeo, que é o passe, se precisamos receber passe. Mas não são só eles. Por incrível que pareça, a maioria, para não dizer todas, igrejas fazem essa mesma coisa, viu? Essa mesma coisa. Tem as igrejas pentecostais, doutrina número 1, falar em línguas. Eles falam que é a coisa mais importante. O sujeito bate na esposa, bebem. Muitos pentecostais aprovam a bebida alcoólica, que nem o bafômetro aceita, eles aprovam. Eles aprovam várias coisas que Deus claramente proibiu na Bíblia, mas se falar em línguas, aí tá beleza. Profecias, eu posso provar que eles não conhecem quase nada. Profecia bíblica, não aquelas profecias que eles criam, que inventam. Deus me mostrou que você vai comprar um botijão de gás. Uma vez um homem me parou na Praça da Sé, um pentecostal, me falou isso. Olha, o senhor me mostrou que você vai me comprar um botijão de gás. Eu falei, o senhor te mostrou errado, porque eu estou sem dinheiro. E eu não estou mentindo para vocês, meus amigos. Estava sem dinheiro mesmo. Deus errou a profecia, então, né? Eu não estou falando isso com desprezo, por favor. Eu estou falando isso com uma maneira de alertar, da pessoa despertar para a verdade. Está entendendo? A pessoa precisa despertar para a verdade urgente, a verdade que Deus disse que tem que vir em primeiro lugar. Até quando se fala eu vou falar uma hora sobre o dom de línguas, mas quando está na lista lá de Paulo, é o último da lista. É que é por acaso? É acidental? A igreja cristã ficou 1 milhão, deixa eu ver,
1.500 anos, no mínimo, mais até. Aproximadamente 18 séculos, a igreja cristã ficou sem representantes do dom de línguas. Mas não é estranho isso? 18 séculos sem dom de línguas. É um assunto bom, nós vamos falar aqui. Então, o que vem primeiro, meus queridos? Aí você pega, e eu sou uma pessoa, por ter canal, eu tenho que explorar a internet, exploro o YouTube, aí tá assim, olha só, essa pessoa aqui viajou para Jerusalém e ele vai falar quantas pedras tinham no muro de Jerusalém. Aí tem bastante visualização. Aí quando você fala assim, o que eu preciso para ser um cristão melhor, são poucas visualizações. Você está entendendo? Se você falar um vídeo como fazer o melhor hambúrguer, vai ter muito mais visualizações do que como ter uma alimentação natural e saudável. Graças a Deus que esse número está melhorando para o lado do natural e saudável. Está melhorando, mas ainda apanha. Aprenda a fazer um belo do churrasco, ganha. Ganha muito mais. Tá entendendo? Sempre essa tendência nossa a distorcer tudo. Mas agora, quando nós vamos falar da palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz assim, faça-se tudo decentemente e com ordem. Colocar esses assuntos como carro-chefe de uma comunhão com Deus não é correto. Dizer que é mais importante dar banana para os pobres do que estar perdoado por Deus, isso é um erro. Então não é importante dar banana? Quem falou que não é importante dar bananas para os pobres? Eu falei? Não. Eu falei que obter o perdão de Cristo é muito mais importante do que dar banana para os pobres. Pega o perdão, recebeu, falou, ensinou a importância, agora vai lá e dá banana para os pobres. Tudo na sua ordem. Então, mesmo que a doutrina do passe fosse verdadeira, meu querido, primeiro que ela não está na Bíblia, né? Não tem nem cheiro dela na Bíblia. E se tivesse, você ia ter uma dificuldade tremenda de colocá-la acima dos assuntos que eu estou falando aqui no canal, por exemplo, que são muito mais urgentes, que são muito mais importantes. E por isso eu peço para você, deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal, para você receber verdades essenciais para a sua salvação, fundamentais, racionais. O apóstolo Paulo diz em Romanos 12 que nós temos que ser transformados pela renovação da nossa mente. Um culto racional, ele fala, apresentai a Deus um culto racional. Chega de trazer pãozinho para casa para espantar demônio, trazer rosa ungida para espantar demônio, aí leva uma garrafinha lá, o sujeito que é pecador que nem você, fazer uma oração, a água está ungida agora, aí toma. E aí? Agora eu estou melhor. Acho que você estava desidratado. Devia ser isso. Não tem esse negócio de água benta na Bíblia, amigos. Como doutrina, como, sabe, assim, como ritual que seja. Olha, você precisa tomar essa água. É tudo atrapalhado. Repito, o que é essencial, o que Deus manda mesmo, assim, tem que ser feito isso. Isso tem que acontecer? Deixa para lá. Agora, aquilo que Deus não fala é exaltado, né? Exaltado. Vou dar testemunhos para as pessoas, faz uma fila de carro, tem que dar o testemunho dentro do carro para mostrar que tem carro. Sabe? Então, o cristianismo é a maior vergonha do cristianismo. Está entendendo? As igrejas é que estão acabando com o cristianismo. Não são os ateus que estão acabando com o cristianismo. São os supostos cristãos que estão acabando com o cristianismo. Então eu encerro por aqui. Repito, por favor, se inscreva em nosso canal para que você receba mais verdades sólidas para o nosso tempo. E em breve vou falar qual é a verdade para o tempo que nós vivemos. Qual é a verdade presente. Em nome de Jesus. Amém.